Bom dia! Que os seus olhos, que os nossos olhos estejam bem abertos para enxergar no tempo oportuno todas as oportunidades de Deus abertas para as nossas vidas. O Senhor é aquele que conduz a nossa história, aquele que conduz o mundo e tudo que existe nele. Ele nunca falhou. Então descanse seu coração. Se Ele tem cuidado dos passarinhos e de tudo mais que existe, Ele vai cuidar de você também. É um tempo de ter sabedoria. É um tempo de buscar conhecimento e ter paciência em tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. No momento dele, tudo vai acontecer. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E é amanhã, nosso único culto do mês de novembro, no Alpha Home Center. A partir das 19 horas eu espero você. Um culto de louvor e adoração e gratidão a Deus por aquilo que Ele já está fazendo por nós. Nós vamos agradecer, crendo no que está por vir, pois é sobrenatural. A palavra do dia hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Jesus, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa palavra é muito rica. Essa passagem da Bíblia me mostra várias situações. A primeira situação é que Jesus se preocupava muito com seus discípulos, assim como ele se preocupa comigo e com você. Após atenderem uma grande multidão de pessoas, Jesus diz para os discípulos: entrem no barco, vão para o outro lado, eu vou me despedir das pessoas. Significa que Jesus tinha relacionamento com as pessoas. Imagina Jesus abraçando e beijando aquela multidão um a um. A Bíblia diz que ele estava despedindo a multidão. Depois que ele atende todo mundo, ele vai para o monte orar sozinho. Jesus fica cansado. E ali, após ele ter direcionado os seus discípulos a partirem para descansarem antes dele, ele também se retira para ficar só. Por que Jesus fica sozinho? Porque tem um momento da nossa vida que nós precisamos ficar a sós com Deus. Jesus sempre fazia isso. Após as suas ministrações, ele sempre se retirava para orar sozinho. É bom orar em grupo. É bom estar sempre acompanhado de pessoas em oração.
mas eu e você, em um determinado momento, precisamos ter um tempo a sós com Deus. Os discípulos estavam lá no barco, atravessando o mar, e de repente, eles são surpreendidos por uma ventania. Sabe, parece até contraditório. Primeiro, Jesus se preocupa em os discípulos descansarem antes dele. Mas agora, os discípulos são apanhados, açoitados por um grande vento. Pergunta é, será que Jesus sabia que aquele vento se manifestaria exatamente no local aonde o barco dos discípulos estava? Claro que sim, querido. Jesus demonstra o seu amor para com eles desde o momento que os envia na frente, pensando no seu descanso. Mas quando Jesus nos coloca para descansar, Ele também nos coloca à prova. Os discípulos ali precisavam entender naquele momento que o amor de Jesus por eles era tão grande que havia despedido toda a multidão no lugar deles. Eles tinham saído primeiro. E agora, eles só precisavam colocar a fé deles em ação. Quantas vezes Jesus já te colocou para descansar? Quantas vezes Jesus já te abençoou? Quantas vezes Jesus já respondeu a tua oração? Muitas, né? Mas mesmo assim, a gente ainda duvida do amor e do poder dele em nossas vidas. Enquanto os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Mas espera aí, como é que Jesus coloca os discípulos numa situação que o vento era contrário? O vento era contrário ao barco, mas não aos discípulos. Aquele vento estava simplesmente testando a fé e o aprendizado que os discípulos haviam tido quando estavam perto de Jesus. Mas aqui, aparentemente, eles não tinham aprendido muita coisa. Na quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, quando o barco já não aguentava mais, Jesus começa a vir em direção deles, por cima das águas. Do mesmo jeito que Jesus está vindo em sua direção, que me escuta nessa hora. Mas a luta era tão grande, o vento era tão grande que os discípulos duvidaram que era Jesus. Assim diz o Senhor essa manhã. Por mais que o vento seja forte, por maior que seja a tempestade, lembre-se, o dono do vento sou eu, o dono da água sou eu, o dono da tempestade sou eu. Tudo obedece à minha voz, então não pare de crer, e a tempestade vai cessar. Os discípulos estavam tão atarentados que eles haviam esquecido de Jesus. Aí você pergunta, como assim, bispa? Eles esqueceram de Jesus? Quando eles viram alguém andando sobre as águas, em momento algum eles acreditaram ser Jesus, mas eles pensaram que era um fantasma. Eles esqueceram do aprendizado, eles esqueceram do amor e do cuidado de Deus. É importante que você que me escuta esta manhã, não esqueça do amor de Deus pela sua vida. Por mais que o vento seja contrário, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro tinha um olhar diferenciado e Pedro vai fazer um teste com Jesus. Enquanto os discípulos gritavam, é um fantasma, Pedro vai dizer, mestre, se é o Senhor, me deixa ir ter contigo. Pedro foi ousado. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, então vem, anda tu também sobre as águas? E Pedro coloca o pé para fora do barco. E ele começa a andar sobre as águas, crendo na palavra que Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus diz essa manhã, ande por cima das águas, tenha bom ânimo, não temas, eu estou contigo. Tudo o que você precisa eu vou providenciar, as portas que você precisa eu vou abrir, a tempestade eu vou acalmar,
Tranquiliza teu coração. Estou no controle da tua vida. Jesus disse para Pedro: vem, Pedro. Pedro começa a andar. Mas aí Pedro vai ouvir uma gritaria de discípulos dizendo: Pedro, você está doido, Pedro. Você vai morrer, Pedro. Eu acredito que Pedro, quando ele começou a afundar, foi mais pelas vozes contrárias do que pela força do vento e da água. Às vezes, quando a gente está disposto a fazer algo que Deus nos manda, muitas vozes vão dizer para nós: vai não, vai dar certo não, você não vai conseguir não. Mas o Senhor diz essa manhã: não escute a voz daqueles que ficaram. Escute a minha voz que estou na tua frente dizendo: vem, não temas, eu sou contigo. Pedro começa a afundar e ele fica desesperado, e os discípulos lá no barco começam a olhar e dizer: eu não disse que você não fosse, Pedro? Você está maluco? Mas aí Pedro se lembra que Jesus tinha dito: sou eu, tenha bom ânimo, não temas. E então Pedro diz: Jesus, me ajuda. E Jesus ajuda Pedro dizendo: vem, Pedro, olha para a minha mão estendida sobre a tua vida. Jesus segura na mão de Pedro e faz andar novamente sobre as águas. Pode ter faltado fé para você. Muitas vozes contrárias podem ter soprado. Mas essa manhã, o Senhor diz: por mais que você sinta o vento forte, não temas. Por mais que você escute vozes contrárias, não temas. Olha para a minha mão, que segura na tua mão e te sustenta. Olha para a minha mão, que está neutralizando tudo que se levanta contra ti. Pedro estava emocionado, segurando nas mãos de Jesus. Agora ele tem o privilégio de ir até o barco junto com o mestre. E os outros discípulos, admirados, diziam: não é que é Jesus mesmo? Pedro teve coragem. Querido, assim diz o Senhor: tenha coragem, tome atitude e tudo na sua vida vai mudar. É um tempo de estratégia, crescimento, sabedoria e prosperidade em todas as áreas. Ouse, ouça a minha voz e faça a diferença. Acredite em mim, porque eu, Senhor, te honrarei por onde tu passares. Jesus volta os olhos para Pedro e diz: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus diz para nós essa manhã: homens e mulheres de pequena fé, por que estão duvidando? Se eu falei, eu vou cumprir, diz o teu Deus. Nosso ato profético desta manhã: coloque a mão nos seus ouvidos e diga: Jesus, tape os meus ouvidos para todas as vozes contrárias e abra o meu coração e o meu entendimento para ouvir o teu mandar e o teu chamado sobre a minha vida. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.